Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 209. Let's go. In today's class, we are gonna be talking about the past perfect continuous tense. So let's go. Bem, para que eu possa explicar o past perfect continuous tense, o tempo passado perfeito contínuo no inglês, eu trouxe aqui quatro, na verdade, em que nós estaremos utilizando o passado perfeito e o passado perfeito contínuo. Eu tenho essa primeira sentença aqui, ó. She had finished her homework before dinner. E she had been studying for hours before dinner. Aqui eu disse que ela tinha finalizado a atividade de casa dela antes do jantar. Ela estava, vamos dizer assim, estudando por horas antes do jantar. O que eu tenho aqui são sentenças que seguem uma mesma ou quase mesma estrutura. Nas lições passadas, você aprendeu o uso do past perfect tense, em que nós usamos a pessoa, colocamos o had, o verbo no particípio passado, o complemento. Temos um pequeno conectivo aqui, porque o past perfect tense ele vai tratar de uma situação que foi finalizada antes de uma outra situação e essa próxima situação, tá certo? Aqui é quase a mesma coisa. Você tem a pessoa, ao invés de apenas utilizarmos o had, nós temos aqui o had been, tá certo? Porque é o contínuo, nós estamos utilizando o verbo to be. Eu não estou falando que ela tinha finalizado. Eu estou falando que ela estava para finalizar, vamos dizer assim. Ela estava estudando, ela estava fazendo algo antes, durante, depois de alguma outra coisa. Tudo no passado. She had been, nesse caso, studying, o próximo verbo com o ing. O complemento, um conectivo, né? Para conectar essa situação de antes e essa situação de depois, e então uma próxima situação, tá certo? Então, o que nós temos aqui é o seguinte: she had finished her homework. Ela tinha terminado a atividade de casa dela antes do jantar. She had been studying for hours before dinner. Ela estava estudando por horas antes do jantar. Eu estou traduzindo aqui como ela estava estudando. Eu posso fazer isso, tranquilo, porque o past perfect continuous no português é um pouco difícil da gente tentar interpretar de uma maneira que fique legal também no português, para que a gente consiga entender. Então, a gente consegue traduzir como nós traduzimos as sentenças no past continuous, tá certo? Eu estava, você estava, ela estava. A diferença aqui é que quando eu falo que she was studying, ela estava estudando, eu estou me referindo a um ponto no passado. She was studying she was studying yesterday. Ela estava estudando ontem. E aqui ela estava estudando antes do jantar. Você não está falando necessariamente do quando, você está falando do que veio antes de alguma outra coisa, tá certo? Tem essa pequena diferença no inglês. Vamos ver outras sentenças. I had worked in Paris before I moved to Italy. Então, eu tinha trabalhado em Paris antes de eu me mudar para a Itália. E I had been working at that company for 5 years before I quit. Eu estava trabalhando naquela empresa por 5 anos antes de eu largar, antes de eu sair. O que você tem aqui é o seguinte, ó. The past perfect continuous is used to talk about an action that was happening over a period of time in the past before another action or time in the past. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. O tempo passado perfeito continuous é usado para conversar sobre uma situação, para falar sobre uma situação que estava acontecendo durante um período de tempo no passado e aí uma outra situação ou alguma outra coisa relacionada ao tempo no passado aconteceu antes, durante e depois essa ação que nós estamos conversando. A principal diferença entre o past perfect e o past perfect continuous é que aqui a gente está focado no resultado. O past perfect nós estamos focados no resultado. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar novamente essa ideia. Olha, she had finished. Ela
tinha finalizado. É o resultado. Ela tinha finalizado. Enquanto que o Past Perfect Continuous, nós estamos focados aqui no processo ou na duração. Se eu voltar para você perceber, olha, ela estava estudando por horas. Eu tinha trabalhado nessa empresa, ou eu estava trabalhando nessa empresa por 5 anos. Você está focado no processo. E eu trouxe outras sentenças para que a gente consiga ver esse tempo verbal de uma maneira com mais exemplos para que você consiga entender melhor, tá certo? Vamos lá, ó. I had been studying all night before the exam. Eu estava estudando a noite inteira antes do exame, antes do teste. She had been cooking for an hour before I arrived. Ela estava cozinhando por 1 hora antes de eu chegar. He had been feeling sick for days before going to the doctor. Ele estava se sentindo doente por dias antes de ir ao doutor, antes de ir ao médico, antes de ir ao hospital. We had been walking for hours before we found a place to rest. Nós estávamos andando por horas antes da gente encontrar um local para descansar. They had been waiting for the bus for 20 minutes when it finally came. Eles estavam esperando pelo ônibus por 20 minutos antes dele finalmente chegar. Você está falando aqui de uma pessoa ou pessoas, né? Você está usando had been, porque é continuous, precisa do verbo to be, esse been é o verbo to be, e o próximo verbo vai vir sempre com um ing, porque é o continuous, tá certo? Ando, indo. Além disso, você sempre vai estar representando aqui, tá certo? Um período, né? Um processo, tá certo? Um conectivo, porque nós estamos falando de ações que acontecem antes, durante, depois de uma outra situação, e aí a essa segunda situação, tá certo? Se tiver um verbo, o verbo precisa vir no passado, beleza? Ou com ing, porque aqui é uma preposição, depois de preposição os verbos vêm com ing, tá certo? O que nós temos aqui é o seguinte, 2 situações que ambas aconteceram no passado, tá certo? E aí você quer falar que essa situação estava ocorrendo antes de uma outra situação. Apenas isso. Esse é o Past Perfect Continuous Tense, okay? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.